Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Olá, olá! Chegou o momento mais agradável da sua semana. Chegou a hora de ouvir o nosso Rotine-se. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio dessa temporada que com certeza vai te trazer muita informação bacana, vai trazer um pouco de psicologia, um pouco de empatia, um pouco de experiência. Eu sou Valéria Pires, jornalista, e trago aqui para vocês um pouco de rotina, mas a rotina do lado bom, né? O lado bacana que se tem por trás da rotina. E, claro, ninguém é feliz sozinho. Hoje eu trago aqui a minha parceira, esse projeto incrível que a gente está iniciando, que é a Juliana Schitzenberger, arquiteta. Fala aí, Ju! Olá, bom dia a todos! Vamos conversar um pouco sobre rotina com vocês, sobre desmistificar que a rotina seja uma coisa ruim, porque ter rotina é bom, rotina organiza, rotina ajuda a gente no dia a dia, isso é muito legal e é um papo para ser uma conversa com vocês descontraída, a gente vai trazer muitas informações e a gente quer que vocês interajam com a gente o máximo possível, para a gente saber as opiniões de vocês também sobre esse tema que é tão vasto e tão importante. Antes de começar aí a entrar no tema, a gente quer explicar um pouquinho como é que vai funcionar esse projeto. Então, teremos um tema por mês, então a cada semana um complemento de episódio, um complemento de trilha, onde a gente vai agregar conhecimento, agregar experiências, e não é para ser aquele bate-papo chato, não, né? É para ser aquele bate-papo leve, em que até os profissionais possam agregar mais conhecimento ao tema, e também as outras pessoas, enfim, vocês, público que nos ouve, possam também trazer aí um pouco do que passaram. E aí hoje, começando aí esse episódio, a gente vai trazer um pouco da nossa história. E por que o Rotine-se se estabeleceu, né? Por que a gente criou ele? Então, eu e a Ju já temos aí uma relação profissional há um tempo, e aos poucos essa empatia, as afinidades foram se alinhando, né? E a gente conseguiu imaginar ou idealizar um projeto, e ele está sendo lançado aqui hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Ju, acho que a gente pode começar um pouquinho aí entrando na tua história, né? Então, hoje a sociedade está em colapso, são muitas atividades, é um mundo de informações e um mundo de informação mesmo, visual, áudios, vídeos, enfim, e chega uma hora que isso dá algum problema. E você foi um pouco vítima aí dessa loucura do dia a dia. Então conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Pois é, né, Val? Hoje até o tema, até a síndrome que eu tive, que foi a síndrome de burnout, se tornou agora um termo muito comum do pessoal estar usando. Eu tenho até um pouco de receio, às vezes, do pessoal não entender ou banalizar um pouco a situação, que não é a situação certa, porque é um problema muito sério que acontece com as pessoas, é uma sobrecarga muito grande, e realmente cada vez mais as pessoas estão tendo essa tendência a esse tipo de situação, assim. Para mim, isso aconteceu já faz algum tempo, não foi agora, né? Eu já estou fazendo aí aniversário de burnout, já fazem 10 anos, quase 11 que eu tive.
Então, foi muito complicado, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito exigente, perfeccionista, detalhista, de fazer muitas planilhas, fazer muitas organizações, achar que estava tudo bem sendo daquele jeito. E no meio disso, eu sempre fui aquela pessoa que entrava a fundo em tudo que estava fazendo, né? Aprofundava demais. E nessa, eu acabei me sobrecarregando de uma maneira, e assim, se eu não entendi que eu estava sobrecarregada, o meu corpo fez questão de mostrar que eu estava sobrecarregada, né? Então, por mais que eu tentasse seguir uma rotina, era uma rotina louca, absurda, tempo de trabalho enorme, e aí isso fez com que realmente uma hora a coisa desandasse, né? Na verdade, eu parei de entender que eu tinha limites, que tinha horários para descansar, horários para fazer as coisas, que precisava ver os amigos, precisava respirar. Ju, até parece que você está falando ao meu respeito. E acredito que muita gente também vai se identificar com essa fala, porque não é incomum, e ainda mais nesse momento de home office ou trabalho híbrido, as pessoas esquecem que tem um limite, né? Tem um horário, tem um momento. E você fala que o que ocasionou isso no teu corpo? Né? Conta assim um pouco de como foi isso. O que foi o burnout para você? Quando que você sentiu que deu problema? Até acho que antes de falar de como eu senti que deu o problema, esclarecer um pouquinho para vocês, assim, eu tenho 43 anos, então eu sou de uma geração que teve sempre na cultura que trabalho em excesso é competência, né? Não é ser efetivo no trabalho, ser eficiente no trabalho, mesmo num tempo mais curto, como veio uma cultura um tempo depois, trazendo já esse sistema. Então, eu sou de uma geração que ainda era aquela assim, ser o workaholic é lindo e vamos nessa, né? Então, é claro que hoje eu não concordo com isso, eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar, mas não em excesso, passando dos limites. E quais foram os limites que eu comecei a sentir no corpo? Não conseguia dormir, não conseguia desligar, eu tinha insônias, daí uma pessoa que nem eu, que tem complexo de organização, faz o quê? Vai arrumar guarda-roupa de madrugada. Meu Deus. Sem limite total, né? A pessoa resolve descer o guarda-roupa no meio da noite para poder arrumar, porque não está conseguindo dormir para ver se pega no sono. Claro que não vai pegar no sono. Não tem como. Sim, com certeza. A cabeça trabalha, você continua a trabalhar, não a descansar, né? Não, é absurdo, assim. Ou então, outras situações, né? Tá dormindo, acorda no meio da noite, trabalhando, e daí você já não sabe mais se você fez aquele trabalho, se você não fez o trabalho, como é que ficou a tua entrega, se a tua entrega você fez, aí você chega no escritório, no outro dia vai olhar no e-mail se você realmente mandou aqueles e-mails que você ficou lembrando de noite que tinha que mandar. Isso é um ponto interessante até, Ju, que você coloca, que é essa questão de, às vezes, acordar pensando no trabalho. Comigo já aconteceu, inclusive, de acordar com um texto completo na cabeça para apresentar para outro dia para o cliente. Eu falei, gente, eu preciso parar e anotar, porque senão eu vou esquecer. E fato, no outro dia eu esqueci. E esse projeto aqui é muito, muito similar. O nome dele surgiu, inclusive, assim. Mas a gente tem que ter cuidado, porque é o excesso, é a cabeça que não desliga, é o corpo mostrando que o ritmo está muito elevado, muito mais elevado do que o ideal, né? A gente tem que reconhecer o nosso ritmo, né? A gente tem que entender o ritmo como a gente funciona. Todos nós somos máquinas movidas por hormônio, né? Então a gente tem que entender, a gente tem que entender o nosso tempo ideal de sono, entender o nosso tempo, que a gente tem que ter um tempo que a cabeça tem que praticar o nada. Não existe jeito de não... Ócio é bom, gente, acredita. Ócio é muito bom, necessário. Cultura do nadismo, que nem tem gente que fala, né? De não praticar nada. Às vezes, ideias super incríveis vêm naquele momento que você está praticando nada mesmo. Que você está ali no sofá, olhando para o teto, vem uma ideia bacana, vem uma coisa legal que você pode fazer, vem um insight para alguma coisa que você estava tentando lembrar. Então, esses tempos são super legais de a gente ter, assim. Só que isso a gente só vai aprender como? A gente vai aprender ouvindo o nosso corpo, entendendo o nosso corpo. E foi o que aconteceu comigo.
Eu parei de prestar atenção nele até o dia que eu estava no meio da rua dirigindo e simplesmente eu travei. Eu não conseguia ir para frente, para trás, parei no sinaleiro, comecei a ter falta de ar e ali eu não consegui fazer mais nada, assim. Eu paralisei totalmente um lado do corpo, eu entrei numa síndrome do pânico, achando que eu estava tendo um infarto na hora. Parece um infarto, um AVC, né? Até porque, se eu tenho 43 hoje, eu já tinha passado dos 30, né? E eu comecei a escutar, eu estava começando a escutar muito, falar de muita gente na mesma idade que eu, de 30 e poucos anos, tendo problema de coração, sofrendo infarto, essas coisas. Então, na hora, veio isso na minha cabeça, assim, né? E, por sorte, eu estava do lado de uma médica minha, conhecida. Anjos da vida. Não, aquele assim, né? Nada acontece por acaso, né? Eu estava no lugar certo, assim, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei na clínica dela, que era dentro de um hospital, e ela me levou para fazer alguns exames ali, algumas coisas. Ela falou assim: não, você não está tendo nada. Quer dizer, ela assim, não é que não está tendo nada, né? Não é nada físico, é psicológico que está refletindo no teu organismo, mas não é um problema do coração, não se preocupe, não é nada disso. E foi aonde eu descobri que eu estava realmente nesse momento, que na época definiu muito como síndrome do pânico, aquela travada que eu dei, mas depois, quando fui dali, eu já fui encaminhada direto para uma psiquiatra para poder me ajudar a medicar, e assim, não é fazer campanha com os fármacos, mas às vezes a gente precisa do auxílio deles para voltar a encontrar um centro, ainda mais quando, que nem eu, passei do limite, né? Isso depois, quando a gente foi conversar... Já não dependia de você, né, mais... Já não dependia mais de mim para poder me centrar de novo. Isso, quando a gente for conversar com os profissionais, a gente vai trazer mais desse assunto, dessa pauta, que é super delicada, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar sobre isso, porque às vezes a gente precisa dessas ajudas, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a conversar com a psiquiatra, ela percebeu e ela falou assim: você está tendo um negócio que ultimamente está mais em voga, o pessoal está começando a estudar, que é a síndrome de burnout, que o que nada mais é do que é um estresse extremo, exclusivo do trabalho, e que faz justamente isso, faz com que a gente tenha qualquer coisa relacionada ao trabalho começa a te trazer travas. É o toque de um celular, é alguma informação sobre o trabalho. Eu não cheguei a ter o ponto mais grave da situação, que seria a gente chegar num nível de eu não conseguir nem sentar na frente de um computador, porque eu, sendo arquiteta, eu trabalho na frente do computador, mas acontece, tem gente que chega num grau 3 vezes pior. Então, assim, a minha campanha é: escute o seu corpo. Essa é a primeira coisa, assim. Exatamente o que eu ia dizer, Ju, porque, na verdade, a gente está aqui e trazendo essa informação inicialmente até como uma forma de prevenção, né? A gente não quer que ninguém tenha essa síndrome, porque é muito grave, né? A Ju conta e pode detalhar melhor na sequência em relação à pausa. Precisou parar 30 dias longe de tudo, longe do trabalho. Então, imagina, numa situação assim, eu, por exemplo, eu trabalho por conta, eu sou prestadora de serviço. Se acontece uma situação como essa comigo, como é que eu vou atender os meus clientes? Como é que eu vou ter o sustento da minha família, né? Então, assim, isso também gera uma pressão muito grande. E a gente precisa entender, precisa melhorar, e a produtividade vem aí, a questão de organização. A Ju, quando fala que ela é detalhista, perfeccionista, ela está fazendo uma leitura do que eu sou. Eu sempre fui a louca das planilhas, então sou conhecida assim. Mas aos poucos eu fui descobrindo que eu sou uma fraude, que hoje o que eu achava que era organização acabou me deixando um pouco refém. E aí esse projeto surgiu aliando essas duas cabeças, essas duas gerações, porque eu tenho 33, a Ju 43. Então a gente quer trazer um pouco da vivência de cada uma, trazer especialistas para debater o tema. No próximo episódio, que é o segundo episódio, a gente vai trazer uma psicóloga. E até com um pouco mais de cuidado nessa escolha, é a minha terapeuta, que me salvou de mim mesma, né? Então faz 1 ano e meio que eu faço um trabalho incrível com ela, e ela tem justamente esse tom, essa fala que a gente quer trazer
para o podcast, que é mais leve, mais suave, que você se descubra. Ninguém está aqui para ditar regra, não tem modelo. Embora um método ou outro se aplique, cada um é cada um, né, Ju? Eu acho que a regra que a gente quer dizer é não tenha muitas regras, né, nesse sentido. E, assim, uma regra que eu acho que tem que ter, na verdade, né, a gente diz que não tem que ter regra, mas tem, se escute o teu corpo, perceba como você está, para você não cair também nessa onda de achar, quem trabalha em casa especialmente, achar que pode trabalhar em qualquer horário, não ter limite de horário, mesmo em casa a gente tem que ter limite de horário, a gente tem que se colocar essas organizações, essas rotinas de ter um horário para fazer as coisas, porque ainda mais com esse negócio do home office e todo mundo entrando mais nessa onda de trabalhar em horários em que gosta mais, todo mundo pode entrar num momento, numa situação de espanar de alguma maneira e entrar numa paranoia aí de achar que tá tudo bem do jeito que tá, porque eu não trabalho em um escritório, eu trabalho em casa, e daí que eu vou trabalhar a partir da meia-noite e vou até as 3 da manhã. De jeito nenhum. E no outro dia eu vou acordar às 8 para ir para academia e tá tudo bem. De repente pode estar tudo bem, mas será que o corpo vai aguentar isso durante muito tempo? Exatamente. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço! Até! Tchau, tchau!